Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Maurício Atala, aqui professor de inglês do Ponto dos Concursos, e venho falar para vocês hoje sobre o novo curso que eu estou lançando, curso para a prova da AFA, né, da Academia da Força Aérea, e esse curso nosso consiste em 15 aulas, ok? Dentro dessas 15 aulas, eu peguei o material do edital, né, o que vai cair, e vou falar para vocês agora o conteúdo desse curso, ok? Vamos lá. Ok, pessoal, agora vamos para a primeira aula, eu vou falar apenas só sobre substantivos, ok? Vou falar sobre o gênero, a forma possessiva, o número e falar também sobre artigos. Então a primeira aula será composta de substantivos e artigos. Na aula 2, eu já vou falar apenas sobre pronomes, os possessivos, os reflexivos e os adjetivos, ok? Então aula 1, substantivos e artigos, aula 2, pronomes. Aula 3, eu vou falar sobre dois tópicos super importantes também, que são os adjetivos e os advérbios. Tá? Nos adjetivos eu vou falar sobre duas coisas, o grau de comparação e as espécies de adjetivos. A aula número 4, outro tópico super importante, vou falar sobre verbos, nos infinitivos e gerúndios e também os verbos, quando eles são regulares e quando são irregulares em inglês. Beleza? Na aula 5, aí sim, nós vamos falar sobre as formas verbais, que são elas o presente, a flexão no passado e o verbo no futuro. Beleza? Aula 6, verbos modais. Vou falar daqui a pouquinho quais são esses verbos e como eles funcionam em uma sentença. Aula 7, preposições. Ok? Aula 8, conjunções. Aula 9, o período composto. Tá? Condicionais relativas a positivas, etc. Ok? Bom, agora a aula 10, pessoal. Nós vamos falar sobre o discurso direto e o discurso indireto. Ok? E vou falar também sobre as question tags. Aula 10. Da aula 11 até a aula 15, essas aulas todas serão interpretação de textos, mas também vou pegar provas dos anos anteriores e a gente vai analisar uma por uma. Ok? Beleza. Agora vamos lá. Na aula 1, que eu vi falado, vamos falar sobre substantivos e artigos. Bom, substantivo, a gente sabe que é a palavra que dá nome aos seres em geral. Ok? Sejam eles vivos, inanimados e assim como dá nomes a lugares. Beleza? O que é um artigo? Artigo é uma classe de palavras que se antepõe ao substantivo para definir, limitar ou modificar o seu uso. Artigos, a gente vai falar, só temos dois, se dividem em artigo definido e artigo indefinido. Ok. Aula 2 eu vou falar apenas sobre pronomes. Pronomes, que a gente sabe que é a classe de palavras que acompanha ou substitui o substantivo. Nessa aula eu vou falar sobre os possessivos, os reflexivos e os pronomes adjetivos. Ok? Na aula 3 eu vou falar sobre dois tópicos ultra importantes, adjetivos e advérbios. Adjetivos, a gente sabe que eles são usados para qualificar ou modificar um substantivo, ok? Nessa aula eu vou falar sobre o grau de comparação deles e as suas espécies. E o outro tópico dessa aula são os advérbios, né? Que a gente sabe que eles dão informações sobre ou um verbo, ou um adjetivo, um outro advérbio, um particípio ou uma oração completa. Nessa aula 3 nós vamos explorar bastante isso aí. Aula 4. Verbos, duas formas, infinitivos e gerúndios, bem como os verbos regulares e irregulares em inglês, ok? Bom, os verbos seguidos de infinitivo ou gerúndio significam o seguinte, esses verbos, o verbo que os segue pode estar no infinitivo com to ou com ing, só que eles podem ter usos e sentidos diferentes dependendo do que acompanha. Vou falar sobre isso aí bem calmamente para vocês na aula número 4. O outro tópico dessa aula são os verbos regulares e irregulares. Bem tranquilo. A gente sabe que os verbos irregulares, eles não sofrem alteração no radical. Sendo que, diferentemente deles, os irregulares, eles são assim chamados porque eles possuem formas diferentes quando são conjugados. Vou explicar isso aqui bem calmamente para vocês com exemplos e tirar bastante coisa de provas. Aula 5. Formas verbais. Presente, passado e futuro. Todos os tempos. Ok? Bem explicado. No presente, no passado e futuro. Aula 5, formas verbais. Aula 6, tópico ultra importante, são os verbos modais. Esses verbos, gente, são verbos auxiliares que eles alteram ou completam o sentido do verbo seguinte. Esses são eles, o can, could, shall, should, will, would, may, might, must, have to, dare, need, had, better e would rather. Vou explicar cada um qual a função deles na sentença. Beleza, aula 7 apenas sobre preposições, ok? Preposições a gente sabe que é in, on, at, under, e a gente sabe também que preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois
ou mais termos da oração. Ok? Beleza. Aula 8. Conjunções, super importante. Conjunções, elas ligam, são palavras que ligam duas orações ou termos semelhantes dentro de uma mesma oração. Tá? Tem uns exemplos aqui, ó. Uma conjunção coordenativa, que é o I e o SI, uma conjunção subordinativa. Essa aula vai ser só sobre conjunções, bem como analisar as conjunções nas provas anteriores. Aula 9, só sobre período composto. Condicionais, relativas e apositivas. Vou falar sobre as orações condicionais, relativas, positivas, etc. Ok? Aula 10, super importante também, o discurso indireto e o discurso indireto, além das question tags. O discurso direto, em inglês, ele repete-se ao pé da letra a fala da pessoa, ok? E ele consiste em período simples. Por outro lado, o discurso indireto, ele relata-se com as nossas palavras, o que a pessoa falou. Vou explicar direitinho, não tem mistério. E também as tag questions ou question tags que são usadas, principalmente para confirmar a informação que foi dita na frase, ok? Da aula 11 até a aula 15, vamos falar sobre fazer interpretação de textos e, logicamente, provas anteriores, ok? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo do curso para AFA, tá? Academia da Força Aérea, e vai estar disponível logo para vocês, ok? Aguardo vocês. Tchau, tchau.